Que honra estar aqui na Casa Branca com você pela segunda vez. E eu acho que, quando as pessoas olham para os primeiros 6 meses deste governo, você teve mais sucesso, na minha opinião, do que muitos presidentes na história. Durante todo o mandato deles no cargo, muita gente olha para o que você fez e diz que, se não tivesse tido 4 anos de intervalo, talvez todo esse sucesso não seria possível. Você concorda com isso? Bem, experiência é muito importante na vida. Acho que talento é mais importante do que experiência, mas se você conseguir ter os dois de alguma forma, é algo muito bom. Mas experiência é muito importante. Acho que isso também ajudou. Foi muito ruim para o país, mas também ajudou ter 4 anos de horror. O que veio antes de mim foi um horror. E, por comparação, acho que qualquer coisa parece boa, e eu não quero menosprezar o que fizemos, porque batemos muitos recordes. Mas o que? O que eles fizeram com o nosso país nunca deveria ser perdoado, permitindo que milhões e milhões de pessoas entrassem no nosso país, que não deveriam estar aqui. Esse é um aspecto tão grande do que estamos fazendo agora com as fronteiras, e poderia ter sido tão fácil. Quando entreguei o país, a fronteira estava ótima, agora está melhor do que estava. Mas estava muito pior do que em 2016, quando assumi. Aquilo também era um problema de fronteira, mas acho que, quando as pessoas veem o show de horrores que tivemos por 4 anos, um verdadeiro show de horrores, eles tentaram destruir. Foi quase como se tivessem tentado matar o nosso país. E o mais bonito é que, agora, temos o país mais quente do mundo. Sabe, eu estava com o rei da Arábia Saudita, o líder do Catar, o líder dos Emirados Árabes Unidos e muitos outros líderes na OTAN, separadamente, um grupo inteiro, e praticamente todos eles disseram: vocês têm o país mais quente do mundo agora. E há 6 meses, eles também disseram: achávamos que seu país estava morto. Eles realmente achavam que estava morto. E parecia que não só não tínhamos liderança, como tínhamos uma liderança negativa. Estávamos indo para trás, era uma liderança regressiva. Então acho que isso provavelmente também faz parecer bom, mas nós fizemos muita coisa. Bem, ao longo desses 4 anos, enquanto você não estava aqui nesta Casa Branca, eu sei que houve momentos muito difíceis, momentos em que as pessoas desacreditaram de você, acharam que você nunca voltaria, e ainda assim você está aqui agora. Então, nesses momentos, o que foi que te manteve firme? Por que é que você está de volta aqui nesta Casa Branca agora, apesar de tantas pessoas dizerem que não era possível? Bem, primeiro, vi o que acontecia com o país. Estavam destruindo o nosso país. Permitiam a entrada de pessoas de prisões, instituições psiquiátricas, membros de gangues, os piores do mundo, fazendo nossos membros de gangues parecerem pessoas boas. Eles estavam entrando em níveis que ninguém jamais tinha visto antes. Sem controle, sem triagem, sem nada, entram no país e fazem o que quiserem. Vi o que estava acontecendo. Eles iam deixar para lá, construir centenas de quilômetros de muro. Havia pequenos trechos que precisavam ser completados para fechar tudo. E eu vi que eles não iam construir esses trechos. E eu até liguei. Eu disse: quando vocês vão colocar só esses trechinhos? Isso teria levado 3 semanas. E eu disse: sabe, eles querem ter fronteiras abertas. E era isso mesmo, fronteiras abertas, sem triagem. Para mim, isso, sabe, a inflação eu já resolvi. São tantas outras coisas. Olhe para a energia, olhe para o combustível, olhe para isso. Fizemos tantas coisas. Mas, você sabe, esse é um trabalho grande. Tirar milhares, centenas de milhares de criminosos, assassinos, do nosso país. 11.888 assassinos. Muitas dessas pessoas mataram mais de uma pessoa. Pense nisso. Assassinos matam mais de uma pessoa, mais da metade delas. Ele os deixou entrar em nosso país. Não é nem que. Você sabe, nós amamos esse país. Não é nem acreditável. E acho que nem foi tanto ele, mas sim as pessoas ao redor da bela e resoluta mesa. E eu conheço todos eles. E eles não são bons. Eles são espertos, mas não são bons. Eles são espertos de um jeito diferente, mas com mais intenções.
E olha, ele foi o pior presidente da história do nosso país. Por causa deles também. Ele foi o pior presidente da história do nosso país e ninguém causou tanto dano ao nosso país. E nós estamos consertando isso. E acho que estamos consertando muito rápido. Bem, estamos no aniversário do seu comício em Butler, onde eu, Eric, junto com Luke e Carolina, assistimos ao vivo pela televisão, assim como tantas pessoas pelo país e, na verdade, pelo mundo todo, quando houve a tentativa de assassinato contra você. E ao chegarmos a este momento, fico pensando no que aconteceu logo depois daquilo. Você realmente ligou para todos nós e foi incrível para mim que essa tenha sido a sua primeira reação, que você quisesse que soubéssemos que você estava bem. E eu sei que esse é um momento que nenhum de nós jamais vai esquecer. E tenho certeza que para você, isso é ainda mais forte. Bem, foi inesquecível. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu fui atingido. Não havia dúvida quanto a isso. E felizmente, eu me abaixei rapidamente. E as pessoas estavam gritando e eu me abaixei rápido. Felizmente, porque acho que dispararam 8 balas, uma me acertou, uma acertou outra pessoa, outra acertou mais uma e uma matou. Corey, o bombeiro, um cara incrível. E, sabe, tínhamos uma multidão enorme, dezenas de milhares de pessoas estavam lá. E o nosso atirador de elite, em menos de 5 segundos, conseguiu acertá-lo de uma longa distância com um único tiro. Se ele não tivesse feito isso, a situação teria sido ainda pior. Foi realmente ruim, mas ele realmente fez um trabalho fantástico. O nome dele é David e ele fez um trabalho incrível. Ele simplesmente fez o que tinha que fazer. Foram menos de 4 segundos e foi aí que tudo parou. E ele acertou perfeitamente de uma distância muito longa. Então tivemos um pouco de sorte nesse aspecto. Mas houve muita conversa depois disso. Membros do Congresso visitaram o local, pessoas realmente interessadas em obter respostas sobre isso. Mas acho que ainda estamos nos perguntando. Sim. Então eles me informaram inúmeras vezes, o FBI, o Serviço de Segurança, todo mundo, o Departamento de Justiça. Pamela está fazendo um trabalho fantástico. Acho que ela está fazendo um trabalho fantástico. Mas eles me informaram e estou satisfeito com isso. Estou satisfeito com isso. Eles deveriam ter colocado alguém no prédio. Isso foi um erro. Eles deveriam ter tido comunicação com a polícia local. Não estavam conectados e deveriam ter estado. Então, foram cometidos erros e isso, sabe, não deveria ter acontecido. E aquele prédio era um prédio principal em relação ao que eles estavam tentando fazer. Mas eu fiquei satisfeito em relação ao plano maior, ao enredo maior. Eu fiquei satisfeito e, sabe, tenho muita confiança nessas pessoas. Eu conheço as pessoas e elas são muito talentosas, muito capazes. Eles tiveram um dia ruim e acho que eles vão admitir isso. Eles tiveram um dia difícil. Ser presidente é um trabalho muito perigoso. Sabe, eu digo, um piloto de corrida, 1% de 1%. Pense nisso. Morrer não é muito. Um peão de rodeio, acho que isso é bem perigoso. É tipo 1/10 de 1%. Morre, e como presidente, é tipo 5%. Por que você não me contou isso? Talvez eu pudesse ter tomado uma decisão diferente, mas eu não teria tomado uma decisão diferente, porque estamos indo tão bem. O país voltou. E como eu disse, todo mundo está dizendo, temos o país mais quente do mundo. Até fazendo essa entrevista, eu me sinto culpado porque era para eu estar trabalhando agora. Mas a gente agradece. O presidente é um homem ocupado, liderando o nosso país por uma era de ouro. Mas ele ficou aqui com a gente para falar sobre acordos comerciais e a promessa ilimitada da América. Mais da minha conversa com o presidente Donald J. Trump, quando o meu programa voltar.
É realmente incrível. O potencial deste país é incrível. Foi administrado de forma muito tola. Foi administrado estupidamente. Estupidamente, muito estupidamente. Bem-vindos de volta ao MyView e à nossa entrevista exclusiva com o presidente Donald J. Trump. Esta semana, a OMS tomou medidas decisivas para restaurar o comércio justo e posicionar as empresas americanas para o sucesso. Além disso, com o grande e lindo projeto de lei agora sancionado, está claro que o potencial dos Estados Unidos está mais forte do que nunca. Estamos muito ocupados e fazendo um ótimo trabalho. Temos outros países querendo fazer negócios conosco desesperadamente. Eles nunca valorizaram isso. Agora valorizam. Você sabe, eles se aproveitaram do nosso país no comércio. Na área militar, na OTAN, você viu, eu resolvi o problema da OTAN na semana passada. E nós conseguimos. Agora, todos os países estão pagando muito mais, tipo de 2% para 5%. E eles nem pagavam os 2%, mas agora estão pagando os 5%. E isso representa mais de $1 trilhão por ano. E agora temos uma voz forte na OTAN. Antes, praticamente não tínhamos voz nenhuma. Com o Biden, você não tinha voz nenhuma. Ele nem sabia onde estava. Então, estamos indo bem. A questão do comércio vai ser muito grande e estamos enviando cartas neste exato momento. Elas literalmente começaram a ser enviadas agora e eu assinei as cartas. E basicamente estamos dizendo aos países que vamos lhes dar o privilégio de comprar e trabalhar em nosso país. E eu acho isso muito bom. E em alguns casos, vamos fazer acordos, sabe? Vamos fazer um acordo direto em vez de uma carta. E já fizemos alguns deles com vários países. Mas é uma quantia enorme de dinheiro para este país. É realmente incrível. O potencial deste país é incrível. Tem sido administrado de forma muito tola, estúpida e muito estúpida. E alguns dos países estão muito irritados agora porque vêm se aproveitando de nós há 30, 40 anos. E eu fiz isso parar. Eu estava interrompendo esse processo. E então tivemos a Covid na última parte do meu governo. Mas ainda assim, tivemos a economia mais forte da história do nosso país. E isso vai ser ainda melhor. Eu prevejo que isso vai ser ainda melhor. O dinheiro entrando, as tarifas entrando, centenas de bilhões de dólares estão entrando, estão chegando aos montes. Bem, você sabe, você fala sobre todo esse dinheiro entrando no país, o quão grandes, você sabe, as tarifas serão, e nivelando o campo de jogo. Você pediu para ter aquele grande e lindo projeto de lei na sua mesa para assinar no dia 4 de julho. Você conseguiu isso no aniversário da América. A pergunta que eu acho que muita gente tem é: quando as pessoas realmente vão começar a ver o impacto positivo? Daquele grande e lindo projeto de lei em suas vidas, os cortes de impostos, todas as grandes coisas que poderíamos ver a partir disso. Elas já estão vendo e estamos recebendo investimentos por causa desse projeto de lei. Estamos tendo investimentos feitos neste país que ninguém jamais acreditou. Estamos chegando perto de 15 trilhões de dólares. Outras administrações não conseguiriam isso em 4 anos. 15 trilhões de dólares. E nós conseguimos isso. Esse era um número e agora já está substancialmente maior. Estamos vendo montadoras vindo e construindo suas fábricas aqui, algo que pensariam antes. Elas nunca teriam feito isso. Temos inteligência artificial, a grande tendência, e estão investindo nisso. Estão investindo trilhões neste país. Não teriam feito isso sem a semana passada. E, sabe, eu digo aos republicanos que eles precisam falar de forma positiva sobre isso. Tipo, quando eu tenho a oportunidade com você, seu programa está indo tão bem, sua audiência está ótima. O que está acontecendo? Vai ficar ainda melhor depois disso. Parabéns, obrigado, um grande sucesso. Então eu digo para as pessoas, republicanos ou qualquer um, expliquem o projeto de lei. Por que ele é tão grande e tão bom? Porque o democrata só faz uma coisa bem. E isso é reclamar. E eles dizem que isso vai causar morte àquilo, e que não é verdade, é só um slogan, alguém me deu um slogan. Mas dizem que vai causar morte, não vai causar morte.
Isso vai manter as pessoas vivas e vai fazer o nosso país ser bem-sucedido, realmente bem-sucedido. Então eu sempre digo, você tem que explicar porque eles têm frases de efeito, como Rússia, 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 que era uma frase de efeito. Eles inventam uma frase de efeito e mandam para a mídia falsa e espalham por todo lugar. Então temos que revidar e precisamos viver com inteligência. E é inacreditável. É o projeto de lei mais incrível. Um dos projetos de lei mais incríveis já aprovados. E é o maior projeto de lei desse tipo já aprovado. E precisamos falar sobre isso. Quando você pensa em isenção de imposto sobre gorjetas, previdência social, horas extras, um grande corte de impostos. E mantemos o corte de impostos que já expirou. Em meses, expiraria. Eles teriam tido um aumento de imposto de 68% e agora tem um corte de impostos. E você precisa explicar isso para as pessoas. Porque, sabe, o público está lá, dirigindo um táxi, trabalhando como advogado ou contador, ou professor, ou fazendo qualquer uma de 1 milhão de coisas diferentes. Eles não estão por dentro disso como a gente está. Você tem que explicar isso toda vez que tiver oportunidade, porque o que eles fazem é criar uma coisa falsa, sabe? Eles são falsos. Os democratas são falsos. Eles fazem parte das notícias falsas. E as notícias falsas pegam isso e seguem adiante, porque eu aprendi muito sobre a imprensa. Eu admiro muito o jornalismo honesto, mas não tem muito disso. Não, a gente realmente não tem muito. E eu acho que, para tornar a América grande de novo, a gente precisa pelo menos conseguir uma porcentagem maior do que temos. E ninguém entende o porquê. Por que alguém inventaria histórias para fazer o Biden parecer bem quando o cara foi extremamente incompetente? De que adianta isso? Quer dizer, além de perder credibilidade, sabe, eles estão no menor índice de credibilidade que já tiveram. Eles estão muito abaixo do Congresso, o que é bem interessante. E eu acho que o Congresso melhorou muito recentemente porque temos pessoas como Mike John. Ele tem sido incrível. John Thune tem sido incrível. Todas as pessoas que estão sob eles. Você sabe, o Senado e a Câmara. Eu passei a conhecê-los muito bem, talvez melhor do que nunca, por causa disso. Isso foi quase impossível de aprovar porque, lembre-se, você não tinha um voto sequer dos democratas. Mesmo sendo os maiores cortes de impostos da história, mesmo com tudo que isso vai trazer de empregos, vai trazer de tudo, nós não tivemos um voto democrata porque eles disseram não votem. E uma coisa que eles fazem bem é que permanecem unidos. Você está lendo notícias agora de que muitos deles queriam votar a favor, mas não puderam. Eles não conseguiram fazer isso. Li uma hoje de manhã sobre um certo democrata de um determinado lugar em Nova York que queria muito votar a favor. Ele disse, isso vai acabar com a nossa carreira se não votarmos. E ele realmente não votou porque eles realmente controlam isso. É algo realmente incrível e eles permanecem juntos. Eu admiro isso, essa persistência. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que deveria haver algo quando você está fazendo algo bom para o país. Então tivemos que pegar todos porque tínhamos a maioria por uma pequena margem. Tínhamos que obter todos os votos. E acho que era 218-2. Pense nisso. 218-2. Você simplesmente não faz isso. É quase impossível. E conseguimos. E a razão pela qual fizemos isso é porque é muito bom. E lembre-se disso. O democrata queria votar a favor, a maioria deles, muitos deles, porque é tudo coisa boa. Quero dizer, é tudo redução de impostos, incentivos, acabando com a obrigatoriedade dos carros elétricos, que prejudica o Elon. Sabe, é uma pena. Mas eu disse a ele muito antes de me apoiar, você nunca vai estar do meu lado porque vou acabar com essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade dizia que todos teriam um carro elétrico em poucos anos. E eu disse, isso não vai acontecer, porque nem todos querem um carro elétrico. Ele disse, sabe de uma coisa, desde que eu esteja em igualdade de condições com todo mundo, achei que fosse uma ótima declaração, mas acabou não sendo, porque ele ficou muito chateado com isso. Mas você conseguiu fazer.
Já foi feito tanto e ainda muito mais por vir. Mas como a história vai lembrar do presidente Trump? O próprio homem vai opinar a seguir. Eu realmente acredito que nosso país estava indo ladeira abaixo. Não sei se algum dia conseguiria se recuperar. Estava muito perto do limite. E eu realmente gostaria de ser conhecido como o homem que salvou nosso país. Bem-vindo ao Fox News Live. Eu sou Shirley Painter, em Nova York. O presidente Trump está intensificando sua guerra comercial com ameaças de aumento de tarifas sobre dois dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Os maiores parceiros comerciais. Trump diz que vai impor tarifas de 30% sobre as importações da União Europeia e do México. As novas taxas podem entrar em vigor em 1º de agosto, a menos que um novo acordo seja alcançado. Trump chama o Brexit comercial dos Estados Unidos de uma ameaça à segurança nacional. O presidente também está ameaçando aumentar tarifas sobre outros países, incluindo o Canadá, Japão e Coreia do Sul. E o governo Trump está recorrendo de uma decisão federal para impedir prisões de imigrantes sem causa provável. A ordem exige que o BHS estabeleça regras claras sobre o que conta como, entre aspas, suspeita razoável, além da raça, idioma ou trabalho aparente de uma pessoa. A ACLU abriu o caso, acusando a administração de visar indevidamente grupos específicos de pessoas. Eu sou Carolina Painter. Voltando agora à minha opinião sobre Laura Trump. Estamos de volta com mais do nosso 47º presidente, Donald J. Trump. Mas antes de ser presidente, ele era, claro, um titã dos negócios. Mas ele também é pai. E, como pai, ele assistiu, assim como muitos de nós, horrorizado, enquanto as enchentes repentinas aconteciam no Texas. Perguntei a ele sobre a tragédia e sobre como sua própria família moldou seu caminho até a presidência. Houve essa devastação, lá no Texas. E você disse que, do ponto de vista do governo federal, todos os recursos estarão disponíveis para o Texas. Mas houve muita tristeza. Qual é a sua mensagem para as pessoas que estão sofrendo lá, para os pais das jovens que foram mortas no campo? O que você quer dizer como presidente deles? Bem, para começar, não pode haver nada pior do que perder um filho. E a forma como isso aconteceu foi um aviso muito precoce. Eles avisaram um dia antes, avisaram até 2 dias antes, avisaram 4 horas antes. Talvez eles devessem ter tocado sinos ou algo assim. Mas é um território bem perigoso quando você pensa em todas as vezes que eles tiveram esse problema. Eles foram avisados com antecedência, mas já era tarde da noite e as pessoas estavam dormindo. Algumas pessoas ouviram o aviso e saíram. Eles conseguiram chegar a terras mais altas, mas, cara, quando você ouve essa onda de até 9 metros de altura, ela simplesmente vem, rugindo através daquele vale. É realmente algo muito triste. E eu olho para os pais, eles estão devastados. Eles estão devastados. Eles ainda acham que há esperança, isso e aquilo, mas olha, não existe nada mais difícil do que essa tragédia. Você vê muito disso quando é presidente. Você vê tantas coisas acontecerem tão tristes e você encara de forma diferente. Porque, sabe, você está no comando de um país e não quer que nada de ruim aconteça. E, infelizmente, a vida não é assim. Mas é muito triste ver esse caso em particular, porque eram tantos jovens, jovens lindos. A maioria meninas. Elas simplesmente foram mortas, e conselheiros também foram mortos. Um deles era um cara forte e, sabe, comparado ao poder da natureza, ninguém é poderoso. De verdade, ninguém é poderoso. Mas estamos trabalhando com o Texas. Trabalhamos com um grande governador. Greg Abbott faz bom trabalho. Christie vai bem. Chegaram rápido. E nós demos a eles todo o dinheiro, toda a ajuda. Tudo o que eles poderiam precisar. Mas, sabe, não dá para dizer que as coisas vão ficar ótimas, porque ver esse tipo de morte é muito triste. Quão importante tem sido a família para você? Digo, vou falar dos últimos 10 anos e de tudo isso. Bem, seu marido é ótimo. Quero dizer, ele é incrível, seja como meu filho ou como executivo.
Você não consegue contratar alguém como ele. Ele é muito bom. E ele administra o negócio. E o Dom ajuda a administrar o negócio. E a Ivanka está fazendo várias coisas. Ela é uma pessoa incrível. E está um pouco envolvida. Um pouco, sabe? Quando eles querem conselhos ou algo assim. Ela, sabe? Fez um trabalho muito bom aqui. Tudo que ela queria. Ela poderia ter qualquer emprego. Ela disse, não, papai, eu realmente. E ela conseguiu centenas de milhares de empregos. Ela ia de um lado para o outro. Trabalhava duro, nunca recebia reconhecimento por isso, mas ela saía e ela ia ao Walmart, ia à ExxonMobil, ia a todas essas grandes empresas e dava empregos para as pessoas aos milhares. Então, de novo, sabe, só foi somando. Eu poderia te dizer o número, mas não quero falar porque ninguém acreditaria. Ela trabalhou duro, é muito competente e fez um ótimo trabalho. Nunca, se eu fosse um democrata, eles teriam. Ela teria se tornado uma lenda. Todos vocês teriam se tornado lendas. Mas acho que vocês já são lendas. Se parar para pensar, vocês não poderiam estar indo melhor. Agora, de alguma forma, existe uma mentalidade diferente. Mas as crianças foram incríveis. Eu realmente tenho filhos muito, muito bons. Bem, parece que você tem um dom para colocar pessoas ao seu redor que são bem-sucedidas e te tornam ainda mais bem-sucedido. Acho que isso tem sido uma característica sua durante toda a sua vida. Se você voltar à organização Trump, você deu oportunidades a pessoas que talvez nunca tivessem se arriscado sozinhas. E eu sinto que você frequentemente percebe coisas nas pessoas, coisas que elas mesmas nem enxergam. Especialmente nas mulheres. Você fez isso por mim? Bem, eu diria que isso também aconteceu comigo. Mas o seu gabinete é composto por tantas pessoas incríveis e pessoas que até um ano atrás muitas jamais imaginariam. Como o RFK Jr., que há um ano estava concorrendo à presidência como democrata. Por que você acha que tem essa habilidade? E eu sinto que isso realmente tem sido uma vantagem para você. Olha esse gabinete incrível que você montou. São todas pessoas que estão trabalhando para tornar a América grande de novo. Eles têm sido incríveis. Na verdade, o gabinete tem sido incrível. E eu tive muita gente boa no meu primeiro mandato. Mas, de novo, eu vim para cá. Eu nunca tinha feito isso antes. E eu estava escolhendo pessoas de quem eu nunca tinha ouvido falar. E eu estava aceitando recomendações de, sabe, pessoas que eram meio burras, como John Bolton. Ele é um cara burro. Ou Gesper, que foi péssimo. Quer dizer, ele foi péssimo. Mas eu aceitei algum reconhecimento. Mas, no geral, eu acertei. Quer dizer, nós reconstruímos nossas forças armadas. Fizemos tantas coisas boas. Mas agora, eu conheço as pessoas. Eu conheço muito bem. Eu conheço melhor do que qualquer um, sabe? Passei 4 anos com, às vezes você acerta e erra. E às vezes não, mas nós tivemos ótimas pessoas da primeira vez, mas agora temos pessoas realmente boas e elas se dão bem entre si. Eles se amam, eles amam o país e está mais tranquilo. Acho que está mais tranquilo. Sabe, nós conseguimos. Muita gente achou que meu primeiro mandato foi fenomenal. Eu achei, sabe, conseguimos o maior corte de impostos da história, o maior corte de impostos da história, os maiores cortes de regulamentação da história, 4 vezes mais. Ninguém chegou nem perto. Reconstruímos nossas forças armadas. Eles entregaram parte disso para o Afeganistão em um dos momentos mais constrangedores de todos os tempos. Mas, sabe, nós acabamos com o ISIS. O ISIS foi 100% eliminado e extinto. Eles começaram a se recuperar um pouco desde que Biden assumiu, como você sabe, mas eles se foram e nós cuidaremos disso. Mas agora estamos fazendo coisas que talvez estejam em um nível ainda diferente. Agora tem sido, especialmente nessas últimas semanas, muito incrível. Algumas pessoas o chamaram de guarda-costas da civilização ocidental. Sim. O que você acha desse título? Bem, eu entendo o que eles querem dizer. As coisas estavam indo mal. Nós estávamos indo mal. Este país estava indo mal. Muita gente estava conversando com a China e outros sobre se envolverem porque éramos um país morto. Nós estávamos acabados. E na cabeça de muitos, e na minha, um dos motivos por que me candidatei foi porque vi o que acontecia muito cedo. Quando vi pessoas atravessando nossa fronteira, eu disse não.
Coloca ali aquele pequeno. É pequeno. Levaria 3 semanas para colocar os trechos de muro que planejamos. Por questões legais, por motivos de desapropriação, sabe, várias coisas diferentes. E porque queríamos trazer nosso equipamento de volta pelo muro, porque construímos centenas de milhas. E eu disse, por que eles estão fechando aquilo? Aquilo teria ficado completo. Na verdade, eu acrescentei muito mais. Eu construí mais. Fiz mais longo. Eles querem fronteiras abertas. Foi a primeira vez que percebi isso. Eu não achava que seria possível alguém querer fronteiras abertas. Por quê? Quem iria querer fronteiras abertas? E fronteiras abertas onde as pessoas entram sem serem verificadas ou checadas. É só entrar, passar direto. E algumas dessas pessoas, eu sei que quero ser politicamente correto, mas algumas dessas pessoas, você pode olhar para elas e você pode dizer, essas pessoas vão dar problema. Esse é um grupo difícil. Tirando eles daqui. E sabe de uma coisa? Ice e a patrulha de fronteira, Tom do Homeland, Christie. A Christie tem sido incrível. O Tom tem sido incrível, sabe? O Tom foi uma das primeiras pessoas que eu coloquei lá. Eu disse, você tem que cuidar só da fronteira. Ele não queria fazer mais nada. Ele só queria isso. Porque é o que ele gosta de fazer. Mas lá você tem um monte de outras coisas importantes também. E eu perguntei, quem seria o melhor para acomodar isso? Segurança interna. E ele disse, eu gostaria da Christie Noem. E eu disse, isso é ótimo. Agora, eu a conhecia muito bem, mas não desse jeito. Ela foi uma ótima governadora, Dakota do Sul. Realmente fez um bom trabalho, mas olha, ela tem sido excelente. E todos os meus, não consigo pensar em um que não tenha sido pelo menos muito bom. Todos foram incríveis e isso tem sido bom. Mas recebemos muito crédito pela fronteira porque no mês passado não tivemos ninguém entrando. Tivemos pessoas entrando, mas legalmente. Elas entram por um processo. Queremos que as pessoas venham. Precisamos de pessoas porque agora temos um clima de negócios em expansão. Fazendeiros e hotéis precisam de gente. Mas entrando ilegalmente, tivemos 0. Agora, nem eu tenho certeza se consigo acreditar nesse número. Você está falando de centenas de milhares, milhões de pessoas que entraram durante o governo Biden, e eles dizem 0. E as pessoas que fazem a lista tendem a ser um grupo muito liberal. Vou te dizer que está lá há muito tempo. E eu disse, vou aceitar, mas estava perto desse número. Vou te falar uma coisa. Eles disseram 0, e eu vou aceitar isso, mas é difícil acreditar que seja 0. Você está falando de centenas de milhas de fronteira. Fizemos um ótimo trabalho. E o problema de fazer um ótimo trabalho tão rápido é que as pessoas esquecem, sabe? Da última vez que fiz um ótimo trabalho, tínhamos um conselho, problema de fronteira, nada parecido com o que foi desta vez, mas tínhamos um problema de fronteira e eu resolvi em cerca de 4 semanas. Eu fazia discursos sobre a fronteira e meu pessoal dizia, Senhor, não perca tempo, ninguém quer ouvir falar da fronteira. Agora está começando a ser de novo, você não ouve mais falar da fronteira. Fizemos números que foram inacreditáveis e eu quase não posso falar sobre isso porque ninguém quer ouvir, mas era um grande problema. Mas temos um problema diferente. Precisamos tirar as pessoas que entraram. São realmente ruins. Só para encerrar aqui, você está falando sobre as pessoas não se lembrarem. Acho que ninguém jamais esquecerá o presidente Donald J. Trunfo. Mas quando a história olhar para trás, para esse período em nosso país, quando a história olhar para você, como você gostaria de ser lembrado? Uma boa pessoa, mas uma pessoa que salvou nosso país. Eu realmente acreditava que nosso país estava ruindo. Não sei se algum dia poderia ter voltado. Estava muito perto do limite. E eu realmente gostaria de ser conhecido como o homem que salvou nosso país. Bem, acho que você começou no caminho certo aí. Até agora. Bem, senhor presidente, obrigado por conversar conosco. Agradecemos muito. Muito obrigado, Laura. Obrigado.